Olá, seja bem-vindo. Veja nesta edição. A audiência pública discute inclusão racial no mercado de trabalho. MPT quer ampliar projeto de empregabilidade para trans e travestis. Práticas sustentáveis são debatidas no MPT para promover a economia de recursos e a preservação do meio ambiente. Tudo isso e muito mais, agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT, no Distrito Federal, promoveu audiência pública com o tema Inclusão Racial no Mercado de Trabalho. No encontro, foram apresentados dados aos participantes que puderam apontar sugestões para a inserção do negro no mercado de trabalho. Na empresa em que Adriana é gerente dos cerca de 20 mil colaboradores, 23% são negros e pardos. Segundo ela, o respeito no ambiente de trabalho é levado a sério e o resultado só poderia ser positivo. Na parte da nossa pesquisa de clima, que é feita anualmente, tem um item de cultura que fala o quanto que essas pessoas são respeitadas, são incluídas, se eu me sinto bem aqui na empresa onde eu trabalho. E de uma nota de 1 a 100, o resultado final dos 20 mil colaboradores foi 92%, né? 92% a nota final. Mas a relação civilizada e igualitária, primordial para o bem-estar de todo ser humano, nem sempre está presente em todas as organizações. Enilda afirma ter perdido diversas oportunidades no mercado de trabalho por ser negra. Ainda segundo ela, o fato de conseguir a vaga não garante que o preconceito não exista. O meu chefe, que era do Rio Grande do Sul, um alemão, um homem de olhos azuis, normalmente nós chegávamos assim meio bagunçados, porque a gente pegava o trem era muito cheio, então às vezes eu chegava no serviço meio descabelada, enfim. Aí ele falava assim, chegou a Chita, sabe? Chegou a Chita. A Enilda veio pendurada no cipó. Apesar de mais da metade da população brasileira ser representada por pessoas negras, pesquisa revela que em 2016, pouco mais de 6% dos cargos de gerência eram ocupados por trabalhadores negros e menos de 5% do quadro executivo preenchido por eles. Nós verificamos que a expressão demográfica da população negra não é a mesma da sua representação nos espaços de poder, nos cargos de liderança, na ocupação de cargos, de carreiras expressivas e importantes da nossa sociedade. De acordo com o procurador do Trabalho, Erlan Prado, no MPT há 9 procuradores do trabalho e 128 servidores que se autodeclaram negros. O total representa 3% do quadro do Ministério Público do Trabalho brasileiro. Para promover uma maior inclusão no próprio MPT, o último concurso de procurador do trabalho fixou a reserva de 20% das vagas às pessoas negras. É muito importante o papel do Ministério Público, né, trazendo essa pauta para um debate. E a ideia é formar justamente uma rede, uma teia em que a inclusão seja facilitada. A procuradora afirma que o objetivo do MPT em audiências como esta, que ocorreu em Brasília, é discutir junto à sociedade meios para enfrentar as barreiras encontradas por jovens trabalhadores negros no mercado de trabalho. Nós estamos aprendendo, na verdade, a nos defender. Nós estamos nos politizando, nós estamos entrando nas universidades. Diversidade é uma riqueza brasileira. Reconhecer a diversidade como sendo um fator positivo para o próprio negócio faz parte também de um reconhecimento de que nós não podemos estar, como negócio, descolados da sociedade em que estamos inseridos. Na quarta e última reportagem da série Desafios 2018, o destaque de hoje são as ações do MPT na promoção da igualdade e no combate às fraudes trabalhistas. A reportagem é de Rafael Augustos. Para a Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, a CONAFRET do MPT, os desafios para 2018 são enormes, devido às possibilidades que a reforma trabalhista trouxe para burlar e precarizar a relação de emprego.
E hoje, como passou a ser teoricamente possível a terceirização de atividade fim, embora entendamos por inconstitucional e essa inconstitucionalidade já esteja sendo discutida em sede de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, mas o fato é que vai haver uma ampliação da terceirização de atividade fim. E agora, para mostrar que ela porque antes, como não era admissível a terceirização de atividade fim, nós já tínhamos uma presunção absoluta de fraude, caso o trabalhador fosse contratado para uma atividade finalística. Como hoje nós não temos mais essa presunção absoluta de fraude, então nós temos que investigar muito mais os requisitos da relação de emprego, ou seja, se tem subordinação, se tem pessoalidade. Então, muito possivelmente, os inquéritos civis vão ser muito mais densos, vão ter que colher muito mais provas, a gente vai ter muito mais trabalho com isso. Possivelmente, a coordenadoria vai ser muito mais requisitada para auxiliar os colegas na realização de forças-tarefas, para investigar essas empresas por conta da fraude de uma forma geral. A Conafret elaborou um manual de apoio que foi distribuído para todos os procuradores da coordenadoria sobre todos os pontos que foram alterados na reforma trabalhista. O objetivo é esclarecer dúvidas e auxiliar na solução de demandas. Para trazer o posicionamento da coordenadoria sobre todos esses pontos que foram alterados e já apresentando estratégias de atuação. Então, são essas estratégias de atuação que a gente vai ter que pôr em prática. Então, agora é acompanhar os projetos, acompanhar essas investigações e dar apoio nessas investigações, que eu acho que a situação, embora tenha sido alardeado que a reforma ia trazer segurança jurídica, nós entendemos que vai acontecer exatamente o contrário, né? E a gente vai receber um número de demanda maior de investigação, de denúncias por fraudes, e o desafio vai ser tentar ter perna para auxiliar os colegas nessas investigações. A Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, Cor de Igualdade, avalia o ano de 2017 como positivo e que alguns projetos continuam esse ano, mas com novidades. Olha, foi um ano muito produtivo, né, para a Cor de Igualdade do Ministério Público. Nós tivemos, dentro do nosso grupo de trabalho de gênero, a produção de uma cartilha para o enfrentamento do assédio sexual. Juntamente, dentro desse projeto, foram produzidos 6 vídeos com a mesma temática, lançados agora, nesse ano de 2018. E é um trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, é algo que é muito importante dentro do das nossas metas institucionais, o enfrentamento da violência contra a mulher, o enfrentamento da discriminação contra a mulher. Além disso, isso é um trabalho que foi feito em 2017 e que prossegue para 2018. Inclusive, o grupo de trabalho sobre gênero vai avançar em outras fronteiras, como a questão da violência doméstica e as suas repercussões das relações de trabalho, a proteção dos direitos da mulher gestante. Tudo isso está na nossa pauta de trabalho para 2018. Com relação à pessoa com deficiência, a coordenadoria tem um projeto estratégico que terá continuidade em 2018 para a inclusão e acessibilidade no mercado de trabalho. Um trabalho que envolve todas as procuradorias regionais do trabalho, Brasil, nessa inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nessa mesma temática, foram produzidos vídeos de uma campanha Não há limites para o trabalho digno. Essa campanha, ela mostra que, muitas vezes, o que nós colocamos ou o que se coloca como limites para o trabalho da pessoa com deficiência é algo que não se sustenta na realidade, em fatos. É parte do imaginário, faz parte dos preconceitos que se tem. Então, esses vídeos, eles mostram que a capacidade de fazer da pessoa com deficiência supera em muito o que é a expectativa média das empresas, né, das pessoas em geral. E esse trabalho de inclusão da pessoa com deficiência segue também em 2018. Logo depois do intervalo, projeto piloto em São Paulo capacita pessoas trans e deve ser ampliado para todo o território nacional. O
projeto do MPT, em cooperação com a OIT, busca a inclusão de trans e travestis no mercado de trabalho. A iniciativa, que começou em São Paulo, deve chegar a outros estados. 29 de janeiro é uma data que deve ser sempre lembrada no Brasil. É o Dia da Visibilidade Trans. Para marcar esse dia, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, anunciou que o projeto de empregabilidade do MPT será nacionalizado. A iniciativa, que começou em São Paulo, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, visa capacitar pessoas trans para que possam buscar novas oportunidades de trabalho. Nós pretendemos pegar essa ideia da curso de formação das pessoas trans como assistentes de cozinha e queremos levar esse projeto em nível nacional para que atenda não apenas o público trans, mas também outros grupos em situação de vulnerabilidade. É muito importante que o Ministério Público do Trabalho, juntamente com a OIT, tenha esses projetos, esses programas de inserção das pessoas trans no mercado de trabalho, seja por meio da formação profissional que nós temos feito com esse grupo, seja pelo trabalho feito junto às empresas também, para que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho e sejam bem aceitas pelo mercado de trabalho. Não é uma questão de mostrar à sociedade que as pessoas trans merecem respeito. Todo ser humano merece respeito. A farmacêutica Alissa Kruger, que está cursando mestrado e atualmente trabalha como assessora técnica do Ministério da Saúde no setor voltado para a prevenção de doenças em jovens e trans, destaca que o mercado de trabalho é ainda mais exigente para essas pessoas. Mas o mercado de trabalho ele já é extremamente exigente para qualquer pessoa, para a pessoa trans é muito mais, porque quando as pessoas olham um nome diferente daquele com o qual você se apresenta, olha um João, por exemplo, e vem a Maria na tua frente, é muito complicado. Então a gente parece que tem que se superar e ser muito mais do que qualquer outra pessoa. Então cursos são extremamente importantes, cursos de capacitação, de línguas, de diferentes técnicas e capacidades de trabalho são extremamente importantes e faltam, porque sem isso qualquer pessoa não consegue, uma pessoa trans menos ainda vai conseguir trabalho. A coordenadora nacional da Cor de Igualdade fala um pouco mais sobre a iniciativa do MPT. E esse trabalho ele está num contexto da Cor de Igualdade, da coordenadoria do Ministério Público, de um projeto nosso, que é um projeto feito em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, um projeto que conta com a Paola Carosella, que é responsável pelo curso de assistente de cozinha que é ministrado nesse projeto e tem por destinatárias pessoas trans, mulheres e homens trans e travestis, pessoas que nós selecionamos observando alguns critérios para o favorecimento daquelas pessoas que de fato estejam mais vitimadas pela exclusão social. O primeiro curso findou em dezembro, foram 23 pessoas formadas de 25 vagas oferecidas. Essas pessoas já estão sendo encaminhadas para o mercado de trabalho, porque o projeto é de empregabilidade, então tem a capacitação e a empregabilidade. E agora, para 2018, nova turma já está em fase de formação. A procuradora Valdirene Silva relata que, além de gerar empregos, o projeto auxilia na formação da autoidentidade das pessoas trans. A ideia, então, de oferecer uma capacitação como assistente de cozinha é dar uma ferramenta para que a pessoa tenha uma forma de acesso. Esse curso ele é formatado de sorte que a gente tenha também um curso de poesia, que foi ministrado pela Elisa Lucinda. E a ideia é trabalhar autoestima, autoconhecimento, né, um espaço de uso da fala. Então, esse curso de poesia é muito importante na valorização do eu, né, dessa turma, né, desses alunos do nosso curso. Melissa Massayuri, presidente da União Libertária de Travestis e Mulheres Transsexuais, destaca que o projeto ajuda a legitimar a participação das pessoas trans na sociedade.
A importância de uma iniciativa vinda, né, do Estado, do governo brasileiro, em parceria com organismos internacionais, voltada especificamente para pessoas trans, vem de encontro com a necessidade dessas pessoas em se inserir socialmente, devido ao histórico de opressão e violência e invisibilidade que essas pessoas carregam por anos. São muitos anos de invisibilidade. De repente, agora, você vê essas iniciativas aparecerem, você acreditar que uma geração de pessoas trans e travestis vão ter oportunidade de estarem mais inseridas na sociedade, dialogar com a sociedade e, assim como um todo, poder constituir uma sociedade legítima, onde as pessoas possam participar de forma efetiva dela. Melissa, que é estudante de Direito e estagiária da Organização das Nações Unidas, destaca que, sem ações como essa, a prostituição acaba sendo o único caminho. Quando você se vê trans, automaticamente você está se inserindo nessa vida, nesse trabalho, às vezes não por uma escolha, às vezes realmente por condições financeiras. Eu posso falar por mim mesma, que eu nunca me vi um dia como uma mulher prostituta e de repente me vi, tenho que prender meu corpo, porque essas dificuldades eram difíceis. E hoje em dia eu tenho que retomar uma vida que eu podia ter tido muito mais, digamos assim, ajuda. Eu poderia não ter optado por esta vida se houvesse iniciativas como essa antes. Quer dizer, a gente sabe que é difícil para todo mundo, para todas as pessoas se inserirem no mercado de trabalho. A gente sabe o contexto social e político que nós vivemos no Brasil. Mas quando você fala de pessoas trans, você fala que essas pessoas trans nunca existiram. O procurador do Trabalho, Rafael Dias Marques, conta como é a realidade das pessoas no Brasil. Estima-se que 90% das pessoas trans e travestis dedicam-se à prostituição, pois não têm oportunidades de trabalho digno e decente. Com esse projeto, portanto, nós precisamos empoderar esses grupos sociais excluídos. O procurador foi um dos membros do MPT que estiveram presentes num debate sobre o tema ocorrido em São Paulo, no dia 29 de janeiro. Ouvimos histórias fantásticas de vida, de superação, de sofrimento, histórias que nos fizeram refletir e nos fizeram aprender, no sentido de sempre estar incluindo todos os grupos marginalizados, excluídos e vulneráveis da sociedade. Há espaço para todos, há trabalho digno para todos. E a função do Ministério Público é atuar para que essas oportunidades aconteçam e apareçam. Meu nome é Francisca. Gostaria de saber como vai funcionar o teletrabalho. O teletrabalho é uma forma de prestação de serviços que não é novidade dessa reforma, que é o trabalho feito em casa. O que essa reforma trabalhista trouxe foi um aprofundamento dessas possibilidades que causam uma preocupação muito grande com relação à facilidade de se precarizar o trabalho em domicílio. Essa é que é a grande dificuldade de interpretação e de implementação dessa medida, que não é nova, mas que vem radicalizar ou vem precarizar muito as relações de trabalho. Boa tarde, eu me chamo Lia e eu gostaria de saber quais são os riscos do teletrabalho para o trabalhador. O primeiro risco é de uma perda significativa nos rendimentos. Quando você trabalha em casa, mas não tem o seu rendimento garantido, por exemplo, por um salário mensal, e sim vai receber por aquilo que você produzir, você vai ter uma pressão maior sobre a sua renda, caso você não tenha condições de trabalho. Por exemplo, até imagine faltando luz na sua casa, você não vai sequer ter o seu salário garantido num período em que você não tiver condições de trabalhar por uma coisa que não é, em hipótese alguma, imputável ou responsabilidade sua. Meu nome é Joel. Quais são os riscos do teletrabalho para as empresas? Eu vejo como risco para as empresas na adoção do trabalho em domicílio a falta de controle. Ela, muito provavelmente, vai acabar sendo chamada à responsabilidade por situações que ela mesma não terá controle. Por exemplo, quando numa residência uma pessoa trabalha para a empresa e ela coloca mais 2, 3, 4 filhos, mãe, fazendo aquele trabalho. Quem pode impedir
essas pessoas que estão trabalhando em benefício da empresa de exigir qualquer tipo de verba trabalhista, de direitos, sem que a empresa sequer tenha o controle de quem está fazendo o trabalho por ela. O que o senhor aconselha como medidas para o trabalhador garantir direitos, como hora extra? Infelizmente, a única garantia que o trabalhador pode tentar conseguir é que o valor do seu trabalho garanta um mínimo de rendimento. Porque realmente no trabalho em domicílio, fora da empresa, questões quanto à jornada, quanto a quem trabalha, ficam perdidas, ficam sem controle. Então, é muito provável que quando o valor unitário do produto produzido pelo trabalhador na sua casa for muito baixo, ele ser obrigado a trabalhar 10, 12, 14, 16 horas, botar os filhos para trabalhar, para conseguir alcançar uma renda mínima, um salário mínimo. Então, o grande problema está no valor unitário das peças que esse trabalhador vai produzir e da onde ele vai tirar todo o seu rendimento. Já já, práticas sustentáveis e de preservação do meio ambiente são uma questão de responsabilidade social das instituições públicas, defende MPT. O Ministério Público do Trabalho realizou em parceria com o Tribunal de Contas da União o Encontro Nacional do MPT Socioambiental. Prioridade como responsabilidade social do MPT, a questão socioambiental também é preocupação de outras instituições públicas. O objetivo do encontro foi debater metas socioambientais e sustentáveis que estão sendo implementadas por instituições públicas, promove a economia de recursos e responsabilidade social pela preservação do meio ambiente. A gente tem implantado algumas melhorias dentro do órgão. Então, a gente tenta fazer a gestão dos resíduos sólidos adequada, a gente tenta reduzir o uso dos recursos naturais, como água, energia elétrica, reduzir a produção dos resíduos sólidos ligados aos copos descartáveis, ao uso do papel. São essas as medidas. E também as construções. Então, as construções das unidades, a gente sempre tenta adaptar a construções sustentáveis, que façam reuso de água, que tenham a energia elétrica, que já pensem numa melhor utilização da energia e da luz solar. Pesquisa divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente revela a evolução na consciência ambiental dos brasileiros. Segundo o estudo, em 1992, 46% dos brasileiros não sabiam sequer mencionar um problema ambiental em sua cidade ou bairro. Em 2012, o número diminuiu para 10%. Hoje, a busca por um meio ambiente mais sustentável já é uma realidade. A grama verde bem que poderia ser em um estádio de futebol, mas não é. Esta é a cobertura do Instituto Federal de Brasília. O telhado inteligente, além de amenizar a temperatura das salas que ficam abaixo dele e com isso economizar energia, também foi projetado para captar a água da chuva. Em breve, essa água será usada para a descarga dos sanitários e irrigação das plantas. Então ele foi pensado para ser todo sustentável. A economia de energia vem por meio dos sensores de presença espalhados pelo prédio. As torneiras são automatizadas. Os lenços de papel foram trocados por sensores de mão e o lixo é separado por categoria. Além disso, a gente usa os painéis solares no ginásio para aquecimento da água das duas piscinas e dos chuveiros do vestiário. O auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União também esteve presente no encontro do MPT e chamou a atenção para o Acórdão 1056 de 2017, que trata da sustentabilidade dentro das instituições públicas. E ele faz uma série de recomendações, ele recomenda que o núcleo socioambiental seja uma atividade permanente de cada órgão com dedicação exclusiva. Então isso vai ter grande impacto para os próximos anos em todas as instituições públicas federais. Ele também revelou que no próprio TCU, condutas sustentáveis têm sido adotadas. Uma delas foi a substituição de garrafas de água por filtros, o que reduziu o consumo anual de 1,5 milhão para 20 mil unidades. Mas não são apenas os órgãos públicos que estão preocupados com a questão ambiental.
E que tal uma empresa de entrega que não utiliza veículo automotor, ou seja, não gasta combustível e não emite poluição no ar? Esta empresa já existe no Distrito Federal e desde que o trabalho começou, já foram mais de 5.000 quilômetros percorridos e mais de 4.000 quilos transportados em cima de uma bike. Os bikers, eles são equipados com capacete, luvas, né? Uma mochila 100% impermeável, né? Que a gente consegue transportar os documentos com segurança. E com agilidade e sustentabilidade, que é o mais importante, né? A emissão de gás carbônico, zero. Além de contribuir com o meio ambiente, o pedal é um estímulo para a prática de hábitos saudáveis. É uma atividade física intensa e desenvolve bastante o corpo e por a gente estar pedalando tem aquela preocupação, vou dormir cedo porque amanhã eu vou pedalar, vou me alimentar bem porque amanhã eu vou pedalar, então tem todo um cuidado com o corpo para estar bem, para trabalhar no dia seguinte. Para o Procurador-Geral do Trabalho, a sustentabilidade não diz respeito apenas à boa relação entre os seres humanos e o meio ambiente. É preciso ir além. Então, o aumento do debate é justamente isso, para que nós tenhamos um relacionamento saudável dentro do Ministério Público, servidores, procuradores, servidores, procuradores, né? E que a gente tenha efetivamente uma qualidade de vida no trabalho. Hoje, essa área, sem dúvida, se não uma das áreas mais importantes, que é o bem-estar, a sensação de pertencimento à nossa instituição. E eu diria até que, para mim, como gestor, é a menina dos olhos da minha gestão. No MPT Indica de hoje, você vai conhecer a obra da Procuradora do Trabalho, Carolina Mercante. No livro, ela aborda como a responsabilidade social empresarial pode auxiliar na efetivação dos direitos trabalhistas. Então, é um estudo interdisciplinar nas áreas do direito e administração de empresas. Nós estudamos a construção desse conceito pelo meio empresarial e como ele se relaciona com as relações de trabalho. Segundo a procuradora, o conceito de responsabilidade social empresarial tem origem na administração de empresas e foi construído como uma ferramenta publicitária. Isso para que as empresas pudessem demonstrar aos consumidores, acionistas e Estado o posicionamento delas em relação aos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Nós víamos muita divulgação por empresas, inclusive investigadas pelo Ministério Público do Trabalho, de que eram responsáveis sociais, de que tinham cidadania corporativa, muitas vezes recebiam de órgãos públicos, né, da União, do município, selos de empresa cidadã, e algumas dessas empresas elas eram autuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego em questões graves relacionadas a irregularidades trabalhistas, como trabalho análogo a escravo, a utilização de trabalho infantil, problemas de liberdade sindical. Então, a partir disso, nós tivemos interesse em estudar e verificar possíveis incongruências entre o discurso empresarial, né, de sustentabilidade e as reais práticas das empresas no mundo do trabalho. O livro A Responsabilidade Social Empresarial como Meio Propulsor da Efetivação de Direitos Trabalhistas está disponível em todo o Brasil na rede de bibliotecas do MPT, que conta com 19 unidades especializadas em títulos sobre direito do trabalho. Lembrando que qualquer pessoa pode usar as bibliotecas para ler e consultar os livros nos locais. Antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.